Fernando Alonso renovou seu contrato com Aston Martin e permanece na Fórmula 1 até 2026. E vamos falar sobre tudo isso agora. Olá, meus amigos fãs de Fórmula 1, sejam muito bem-vindos ao Mais da F1. Nesta quinta-feira, 11/4, a Aston Martin anunciou oficialmente a renovação contratual de Fernando Alonso com a equipe britânica, encerrando todas as especulações de mercado com o nome do espanhol, uma das maiores lendas do esporte. Lembrando que Alonso era uma peça fundamental para essa silly season, que começou com o movimento de Lewis Hamilton a caminho da Ferrari, e isso poderia causar uma grande dança das cadeiras entre os pilotos nas equipes atuais do grid da Fórmula 1. O espanhol era bastante especulado na Mercedes e até mesmo na Red Bull, seja no lugar de Sérgio Pérez ou eventualmente para uma saída de Max Verstappen. Mas tudo isso chega ao fim, com um comunicado espetacular de Alonso dizendo: "Eu sou Fernando Alonso e estou aqui para ficar." Com o acordo plurianual, o bicampeão deve integrar o grid no início da próxima era da categoria em 2026, com as novas regras de motores e de carros, e potencialmente com a adoção da aerodinâmica ativa. E isso define mais um assento importantíssimo na formação do grid para a temporada de 2025. E outro espanhol, Carlos Sainz, começa a ver suas melhores chances sendo eliminadas, tendo agora apenas uma vaga na Mercedes como a sua melhor oportunidade de continuar na Fórmula 1, tendo um carro competitivo, ou pelo menos sendo uma equipe de ponta, já que vencer corridas com esse carro da Mercedes parece ser algo bem difícil, a não ser que em 2025 a equipe alemã dê um salto de performance. E para a Mercedes, contar com Carlos Sainz poderia sim ser uma garantia de um piloto que vai lhe entregar bons resultados. Em matéria do motorsport.com, o chefe da equipe Aston Martin disse que garantir o futuro a longo prazo de Fernando Alonso com a equipe é uma notícia fantástica e enfatiza a determinação de ver o projeto da Aston Martin ter sucesso. Ele ainda diz que Alonso foi fiel à sua palavra, dizendo que se ele continuasse a correr na Fórmula 1, falaria primeiro com a Aston Martin. Ou seja, o que na minha visão dá a entender que talvez, se esse projeto da Aston Martin não fosse de acordo com o que o Alonso espera, no caso de lutar por vitórias e títulos, o espanhol pudesse se aposentar da categoria, o que a essa altura do campeonato já seria algo incrível para sua carreira. Nesse vídeo, eu quero expressar todo o carinho que eu sinto pelo piloto Fernando Alonso e dizer que a primeira imagem que eu tenho da Fórmula 1 é de um carro azul e amarelo vencendo um carro vermelho. E aquilo despertou a minha grande paixão que eu tenho por esse esporte, e que ao longo dos anos me fez ter grandes emoções, como por exemplo, Abu Dhabi 2010, que você já deve conhecer toda a história. Mas enfim, vale lembrar que a Aston Martin irá contar com os motores Honda a partir do novo regulamento em 2026, quando iremos contar com uma nova era de motores. Então teremos a união, digamos assim, de Alonso e Honda, o que para muitos era algo impossível de acontecer, levando em consideração toda a exposição negativa que Fernando Alonso causou na montadora em seus mais recentes tempos de McLaren. E me surpreende pessoas altamente conceituadas na Fórmula 1, como um membro da equipe de transmissões ao vivo da Band, dizer que um dos motivos por qual era impossível Alonso ir para a Red Bull era o fato da Red Bull ainda contar com motores nomeados Honda, e por isso ele poderia bater na porta da Red Bull quanto ele quisesse, que ele nunca iria ter uma vaga lá. Pois bem, uma semana depois, nós temos então o anúncio oficial de que Alonso vai estar guiando um motor Honda em 2026. Tudo isso também é citado por Mike Crack, dizendo que todos estão ansiosos para criar memórias incríveis e alcançar o sucesso juntos. Na semana passada, Alonso chegou a zombar dos rumores envolvendo seu nome com a Mercedes, dizendo à TV Sky Sports que uma vaga nas flechas de prata não era algo atraente para ele, pois a equipe de Toto Wolff está andando atrás deles, lembrando dos recentes resultados dos últimos GPs, reforçando ainda mais que deseja pilotar um carro de ponta. Em matéria do motorsport.com, falando especificamente sobre a decisão de renovação, Alonso disse que foi fácil, por seu amor à Fórmula 1 e também o seu amor pela Aston Martin, e que apenas precisava de algumas corridas para pensar se ele realmente estava pronto para se comprometer por mais alguns anos, porque o calendário na categoria está mais extenso, e completa dizendo que a Fórmula 1 toma todo o seu tempo e energia, precisando desistir de todo o resto para continuar em alto nível.
Mas é isso, você curtiu a renovação de Dom Fernando Alonso com a Aston Martin? Lembrando que em 2026 ele deve ter por volta de 45 anos no final da temporada. E esse deve ser de fato o seu último contrato na Fórmula 1. Mas de qualquer maneira, deixou o seu futuro em aberto para 2027, optando apenas por dizer que por pelo menos mais 2 anos ele deve continuar correndo, com uma grande motivação para o novo regulamento. Me diz aí nos comentários o que você achou disso tudo. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo da Fórmula 1. Um grande abraço e até mais!